Shalom, shalom, gente, glória a Deus, graça e paz. Estamos aqui para mais uma live da nossa maratona de lives apostólicas e proféticas e também sobre 5 ministérios, ativação profética, com vários pastores, apóstolos, mestres, profetas dessa nação. E hoje nós vamos falar, vou botar uma imagenzinha aqui, né? Hoje nós vamos falar sobre o, o ofício profético com a participação do profeta Amaro, recomendadíssimo. Aí tantos estão pedindo para a participação do profeta Amaro e conseguimos esse tempo com ele. Tá aí na tela, ó, já participaram de nossas lives apóstolo Coraiola, Gelson Becker, apóstolo Léo, José Garrido, apóstolo Henrique Smith, Éder Gregório, Paulo Ventura, Célio Cruz, Marcos Paulo, apóstolo José Maurício, todos esses já tiveram conosco aqui, Pitinini, apóstolo Francisco Dantas, apóstola Verbênia, missionária Rita Salomé, profeta Wilson Santos, tivemos o pastor Alcione Emerick e ontem o meu mentor, apóstolo Osmarino. Amanhã nós estaremos em live, voltando aqui a minha imagem, amanhã nós estaremos em live, gente, 5 da tarde, com o pastor Lucas Chedler. Pastor Lucas Chedler, ele é pastor da igreja Tribo do Reino e amanhã o tema vai ser tremendo, vai ser a diferença entre a igreja apostólica e uma igreja pastoral. Isso vai mudar a maneira de vocês entenderem muitas coisas e muitos vão descobrir que estão no lugar errado, outros vão descobrir que estão no lugar certo, tá bom? Então, é isso aí. Antes de eu abrir a tela aqui para o nosso querido apóstolo Amaro, que já está a postos, né? Antes de eu abrir a tela para eles, esse vídeo vai ficar salvo no YouTube na nossa série, a maratona está toda na série. Então, se você quiser assistir esse material, daqui a pouco no meio da live eu vou falar isso novamente. Se você quiser assistir a maratona toda, basta procurar aqui na minha bio, tem o site, tem o meu site, ministerioricardoribeiro.com.br, e no site tem meu WhatsApp pessoal. Você pode me chamar no WhatsApp que eu te mando o link da maratona, eu te coloco no nosso grupo de alinhamento para você receber conteúdo, tá bom? E muitas outras coisas. Pastor Rogério Hipólito, seja bem-vindo. Gente, eu não quero perder tempo com esse profeta querido, então eu já vou abrindo a tela aqui e vamos falar com o profeta Amaro. Glória a Deus. Shalom, meu irmão. Shalom, olá, como está você? Glória a Deus. Agora eu estou feliz, agora eu estou animado com essa honra, com esse privilégio de estar falando com o Senhor aqui. Nós estamos numa maratona apostólica e profética muito, muito sólida, com homens de respeito na nação e fora da nação. E o povo estava clamando pelo Senhor. Eu também já aprecio o seu ministério pela internet, nunca tive com o Senhor pessoalmente, mas aprove a Deus essa conexão. E hoje gostaríamos de aprender um pouco com o Senhor sobre o profeta de ofício e o fluir do ministério profético. Eu, aqui, preparei uma pauta com algumas perguntas, mas eu sei que quando nós conversamos com um profeta, às vezes vem a onda, e quando a onda vem eu não posso interromper e nem tirar o fluxo. Às vezes o fluxo não tem nada a ver com a minha pauta. Então, conforme Deus permitir, eu vou perguntando. Mas se o senhor se sentir à vontade de fluir no que Deus mandar, quem manda é o Senhor, viu? Se quiser se apresentar aí para quem está online, fique à vontade. Amém. Eu moro numa cidade no interior do Maranhão, chamada São Vicente Ferrer, mas a minha origem é Rio de Janeiro. Eu estou no Maranhão há 32 anos, nessa cidade. E no Rio de Janeiro eu morei somente em Vila Isabel. Ah, sim. E passei bastante tempo por lá, né? Desde 1955
até 1986. Um carioca Sim. quase legítimo. Amém. E pegou a parte boa do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro nessa época era muito gostoso. Vila Isabel. Eu só morei em Vila Isso, Isabel. isso. Ali perto do Maracanã, ali na... Conhece Rio de Janeiro, assim, Vila Isabel, não? Conheço tudo. Eu moro no Rio, moro em Teresópolis, mas morei a vida inteira na capital. Ah, tá. Ali na Rua Maxwell, ali Gonzaga Bastos, 28 de setembro, o Morro dos Macacos, onde eu morei toda a minha infância e juventude. Amém. Ali para cima, Conselheiro Otaviano. Essa é a minha praia. Amém. Embora esteja no Maranhão há muito tempo, de vez em quando ainda sai um chiado carioquês. Isso aí não é a marca registrada. É a nossa Ainda não marca, saiu. nossa marca. É a marca registrada. Agora, aqui no Maranhão, eu sou membro da Igreja de Cristo, é o nome da igreja, a Igreja de Cristo. E é um ministério na Baixada, nós somos na Baixada Ocidental Maranhense. E só que na nossa igreja, eu sou uma figura, um ilustre visitante. Porque eu viajo muito, né? E quando eu chego na igreja, o pessoal começa a cantar aquela visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. E é assim. Sei como é. Eu sei como é isso na prática. Você sabe como é, né? Mas é assim, Deus quis assim, mas é assim. E a palavra, o profeta de ofício, e a profecia, às vezes a pessoa interpreta, vou dar uma entrada assim, interpreta conhecimento como revelação de Deus. Nem sempre. Nem sempre. E às vezes você fala algo que é algo algo de conhecimento, da sua sabedoria, da inteligência, e, poxa, olha que coisa profética. Você pode ter falado algo do seu conhecimento e que não tem nada a ver com profecia. Isso tem atrapalhado muitas pessoas. Outra coisa, o profeta, ele é o office boy de Deus. Ele só fala o que Deus manda. Na hora que ele vai fazer um comentário, ele se esquece de dizer, falo eu, não o Senhor. E o povo ouve pensando que é Deus falando, e não é. Isso tem que ter muito cuidado, porque a linha que divide na mente o que é Deus falando, o que é a pessoa falando com o seu intelecto, é um cabelo de criança recém-nascido, não é uma parede. E é muito difícil. Isso por isso que tem que ser treinado. Tem que estar convicto, tem que estar com convicção, porque senão, não que a pessoa faça isso de má fé. Não, eu não creio que há má fé. Eu creio que a pessoa fica empolgado e fala o que Deus não disse. Por isso, quem me conhece, esses anos todos, sabe que quem fala demais comigo, eu aplico uma multa. Eu falo, eu te perguntei alguma coisa? Eu sou bem estranho, porque tudo que você fala para mim alimenta a minha alma. E minha alma, ela é bem prostituta. Né? Então, para ela não me atrapalhar, para não correr o risco, eu sempre falo, olha, só respondo o que eu pergunto, não passe daí. Não é? Então, às vezes, Deus nos leva para uma dinâmica de perguntar coisas. Mas a pessoa fala assim, ué, mas Deus não sabe de tudo? Sabe. Mas Jesus sabia o que o cego ia dizer. E perguntou. Deus sabia que Adão havia pecado e estava escondido, mas perguntou. Não é? Então, Deus tem essa dinâmica, pergunta. Né? Expõe tuas razões, está escrito lá. Então, Deus tem essa dinâmica. E outra coisa muito importante, Deus não me obedece. Deus não me obedece. Então, às vezes, a pessoa vê o profeta como se fosse um guru ou um consultório sentimental,
Uma coisa assim. Isso é baseado na religiosidade arcaica. Os pastores do passado ensinaram essas coisas, como se o profeta fosse um acólito. Fosse um acólito. Liga para o profeta aí. Ei, eu tive um sonho. Deus já revelou alguma coisa? Ué, o profeta não é para isso, não. É verdade, é verdade. Eu tive um sonho horrível. Vê o que Deus diz aí para mim. Nem mande essas coisas para mim, que vai ouvir só desaforo. Aí eu respondo, Deus deu o sonho a você que se vire. O senhor não sabe como é bom para mim ouvir isso, porque eu sempre respondo isso. Eu digo, eu não interpreto sonho, meu irmão, porque o sonho é teu, e a minha interpretação pode ser totalmente diferente daquilo que Deus pode te dar. O mesmo Deus que dá o sonho, ele dá a interpretação. Agora, deixa eu falar aqui logo, para a gente seguir numa linha. O profeta de ofício ainda é um ministério muito polêmico na igreja. Para o senhor, talvez nem tanto, porque como o senhor já é uma pessoa que é conhecido como profeta, então o senhor já é convidado como profeta, já é recebido como profeta, então está tudo em casa. Mas nós estamos trabalhando, assim, a temática central das nossas lives é a restauração dos 5 ministérios para a identidade da igreja. Jesus, ele tirou a capa de Elias que ele tinha, que se chamava 5 ministérios, e ele jogou sobre a igreja quando ele estava subindo em Efésios 4. Então, são os dons de Cristo para a restauração da igreja. E aquela eterna briga da restauração do profético e do apostólico. Só que nós vemos que hoje é muito mais fácil ordenar um apóstolo publicamente, oficialmente, né? Legitimar um apóstolo diante da igreja, do que um profeta. Uma coisa que me chamou a atenção no senhor, por exemplo, que todos os lugares onde eu encontro o senhor, está lá, profeta Amaro. Ainda que seja apóstolo, ainda que seja pastor, porque o profético ele faz parte legítima. Mas por que será que as igrejas têm dificuldade nessa ação? O que o senhor acha? Bom, a igreja ela tem tantas decepções nessa área, tem tanta bofetada, mas não é mais profetada, é bofetada, que os pastores, os apóstolos ficaram com medo e com razão. Eu não tiro a razão deles. Sabe? Por quê? O profeta, ele pensa porque ele naquele mover disse alguma coisa, tornou ele profeta. E não é isso que funciona. O profeta de ofício, ele tem na Bíblia, e está escrito na Bíblia, que o rei tinha o Natan e tinha Gade, os dois. Um era profeta, o outro era vidente. Eita. Então, eu falo assim, vou dar um exemplo aqui. Eu falo assim, eu estou vendo você. Quando eu falo estou vendo, eu não sou o profeta. Eu sou o vidente, eu estou vendo. Fato, verdade. Aí o vidente vê, fala o que está vendo e interpreta junto, pela experiência. Faz sentido para você alguma coisa? Normalmente eu pergunto à pessoa, não. Por isso que tudo é gravado. A gente grava tudo, é documento. Agora, quando eu digo assim, Deus disse, aí já era, isso é o processo. Porque eu vou repetir exatamente o que Deus está falando. E não passa daí. Por exemplo, se Deus parar de falar aqui, eu vou dizer para você, irmão, acabou a live. Um abraço, até logo. Eu não tenho aquele fechamento, olha, vamos orar, porque eis que te digo, varão, isso não funciona comigo. Isso chama-se evangeliquez, né? É uma cultura arcaica, porque Deus não fala assim. Deus é direto, objetivo. E as pessoas confundem muito o dom de profecia com o profeta de ofício. Ainda tem muito essa dúvida, né? Por exemplo, Saul profetizou, isso não tornou ele profeta. Olha que coisa Outros forte. homens profetizaram, mas não tornaram ele Fantástico. profeta. Agora, aqui em Atos 15, diz lá,
Judas e Silas, que também eram profetas, que também eram profetas. Então, eles eram outras coisas além de serem profetas. Porém, Entendo. no livro de Atos também fala que as filhas de Filipe profetizavam. Não diz que elas eram profetas. Entendi. Elas profetizavam, mas não eram Claro. profetas. Porque está muito claro lá, eles eram profetas de ofício. Eu até Observe, postei. o apóstolo Paulo junto com o profeta. O apóstolo e o apostólico e o profético andam juntos, não se Andam separam, juntos. andam juntos. É. Isso nós temos trabalhado. Dando direcionamento para a igreja. Isso nós temos trabalhado muito aqui. Não tem como desconectar esses dois dedos, né? Que é Não o tem. apóstolo e o profeta. E se eu tirar esses dedos, não tem como pegar, não tem como segurar as coisas. Então, o apostólico e o profético, eles são um rachi. Eu escrevo isso no meu livro Davi Apostólico. Agora, como foi que o Senhor começou assim? Como surgiu o ministério do profeta na sua vida? Rapaz, essa história é longa. Tem muito tempo. Não sei se temos tempo. Eu nunca busquei isso. Eu nunca busquei. Já é algo atípico. Outra coisa, eu nunca busquei Jesus. Minha conversão é atípica também. Jesus me encontrou dentro do meu banheiro, ainda quando eu morava em Brasília. Eu saí do Rio, fui para Brasília, passei 2 anos em Brasília e vim para o Maranhão. Cheguei no Maranhão em 89, início de 89. Entende? Então, nesse inteirinho de 2 anos em Brasília, eu morava numa cidade dentro no Goiás, mas grudado com o plano, ali na região do Brasília, chamado Novo Gama. Novo Gama, esse era o lugar que eu habitava ali. Sim. E nessa casa que a gente morava, um dia eu fui ao banheiro, e eu estava chegando do trabalho, e senti algo nas minhas pernas, uma coisa assim como uma cãibra. E aí eu fui caindo de 4 no chão e saí do banheiro e fui na direção de um quarto da bagunça, porque toda casa tem um quarto da bagunça. Verdade. Então, eu estava ali, meu sogro estava ali, junto com a minha sogra, eles estavam orando, e eu não conhecia eles. Agora que eu ia vê-los, e a visão não foi muito boa, que eu estava de 4 no chão. Então, o próprio Jesus me incomodou, né? Me levou até lá, e eu disse para eles que eu queria aceitar esse Jesus que eles diziam que existia. Foi assim que eu disse. Eu quero confessar esse Jesus que vocês dizem que existe. E assim começou o meu problema, até hoje. Isso aqui já foi tudo atípico. Aí tá bem, tá o processo, vamos para o Maranhão. Chegando no Maranhão, aí começou a máquina de lavar de Deus, né? A lixadeira nas costas, a máquina de lavar de Deus, a máquina de moer cana, tudo isso é o processo. E um belo dia, em 1993, minha mãe estava doente no Rio de Janeiro, e lá nessa região que eu estava, tinha um carioca. Ele morava na Ilha do Governador, e ele era da Marinha, foi da Marinha. E tinha uns papéis para resolver lá na Praça Mauá, ali no Arsenal de Marinha, uma coisa assim. Trabalhei 5 anos dentro do Arsenal de Marinha. Ele era homem-rã. Sei. E aí ele disse, rapaz, vamos comigo. Minha mãe morava ali do outro lado ele morava na Ilha do Governador. E num desses dias, que ele foi passar 15 dias só, para resolver esses papéis, eu estava agoniado em casa, num dia de sábado, e eu fui para a rua. Primeiro ônibus que eu vi, eu peguei. Era o 678 Meia Penha. Lembro até hoje. 678 Meia Penha.
No meio do caminho ali, entre Penha e Ramos, Olaria, por aquele trecho ali na beiranda da linha do trem, eu desci do nada, fiquei olhando assim para um lado, para outro. Aí eu vi uma igreja, num sobrado. A igreja chamava-se Monte Moriá. E perguntei, tem culto hoje? Tem. Aí era cedo. Entrei, subi, fiquei por ali. E teve o culto, beleza? Quando acabou o culto, teve aquele momento ali de celebração, ali um refrigerante. E nisso chegou uma senhorinha para mim, que não foi ao culto. Ela era empregada doméstica e estava de plantão nesse dia, mas passou na igreja. E olhou para mim e disse, Deus tem uma grande bênção para você. Eu, amém, Deus tem bênção para todo mundo. Até agora é a mesma coisa que enxugar pedra de gelo, não falou nada. Mas aí ela disse algo interessante, ela disse, você vai ser conhecido entre as nações. Opa! Aí eu falei assim, a senhora está louca? Não vou virar bandido buscado pela Interpol, você está doido? Porque na minha cabeça, como é que alguém que mora no interior do Maranhão, numa cidade que tem hoje 4 mil habitantes, hoje tem 4 mil habitantes. Meu Deus! Pequena mesmo. Né? Bem pequena. Vai ser conhecido, rapaz, só se for ficar bandido. Não é que a mulher estava certa e eu estava errado, porque eu julguei a profecia para o momento presente. E isso tem sido o mal de muita gente hoje. Olha. Que recebe a palavra profética futura. Esse é o plano, é o projeto de Deus futuro para você. Fantástico. E a gente quer pegar a palavra que a gente ouve e aplicar no mesmo dia. E não funciona assim. Porque a palavra de Deus, ela é provada. Fantástico. Ela é provada. Paciência, perseverança, confiança, né? Teimosia santa. Você sabe o que é teimosia santa? Tem na Bíblia, teimosia santa. Como é que funciona a teimosia santa? Tem um profeta que estava dentro de casa e disse para o Geazi, vai lá fora ver como é que está o tempo. É verdade. O Geazi foi lá fora, olhou, voltou, o céu está azul. Ele disse, vai de novo lá ver como é que está. Não até se cumprir. Não que Geazi estivesse mentindo, mas a verdade de Geazi não batia com a verdade dele. E ele foi teimoso. Enquanto Geazi não veio com a notícia que ele tinha na visão, ele foi teimoso. Então tem muita gente que tem que ser teimosa na palavra. Deus disse, Deus falou, eu não abro mão do que Deus disse, eu tenho convicção, Deus falou isso, não foi o humano que falou isso para mim, foi o próprio Deus. Eu tenho que esperar pacientemente e me mover nessa direção. Porque muita gente ouve a palavra, mas não se move. Interessante que o meu ministério ele foi desse jeito, porque eu já viajo pregando pelo Brasil há mais de 18 anos. Comecei pregando sobre batalha espiritual, e depois comecei falando sobre ativação espiritual, e agora tenho ministrado sobre restauração da igreja. Mas começou assim, dessa mesma maneira. Deus ele começou a levantar profeta impressionante que era assim. Era mendigo na rua, era gente na igreja, e sempre dizendo, olha, você vai ser uma luz que vai entrar pelas igrejas e vai iluminar a igreja toda. Só que você vai embora e a luz vai ficar. E Deus vai te levar para outra igreja. E esse vai ser o teu ministério. Só que o interessante é que na época que essas profecias vinham, eu era a pessoa mais ridícula da igreja. Sabe aquela que ninguém acredita, ninguém imagina, ninguém dá nada por ela. E eu não tinha essa sabedoria que o senhor está falando, mas algo me dizia que haveria o tempo do cumprimento. Então, não demorou. Foi coisa de 6 anos, Deus começou a me botar dentro dos aviões. Eu lembro que um dia eu estava dentro do avião com as costas doendo, fazendo uma viagem longa, e o Espírito Santo me falou... Aí eu falei, poxa Deus, está doendo as minhas costas. E o Espírito Santo falou assim, lembra que eu te prometi? Você quer que eu anule a promessa? Eu falei, não, Senhor, pode me mandar voar bastante. Mas essa questão do atemporal eu acho muito interessante, porque
nós não nos movemos no cronômetro, nós nos movemos no Kairos. A profecia ela pode vir hoje, mas o cumprimento pode ser daqui, às vezes até nas gerações futuras, não é verdade? É. Os profetas que profetizaram Jesus no Velho Testamento morreram como mentirosos. Eu não estava falando para o povo daquela época. Olha, que coisa ninguém viu forte. Daquele grupo, ninguém viu o que eles falaram. Agora, voltando ao assunto, chegando, né, de volta da viagem do Rio de Janeiro, eu sentia uma coisa muito ruim. Eu nunca sorria, eu sempre estava com cara de bravo, zangado, irado o tempo todo. Sabe, essas coisas assim. E eu ia para a igreja. Eu empurrava meu carrinho de mão, vendendo fruta, pela rua, na cidade. Aí, como eu já era da igreja, eu tinha a chave, eu era o faz-tudo. Faz tudo. Então, tudo começa, eu tenho essa frase, se você pretende ser apóstolo, o primeiro curso para ser apóstolo começa no banheiro da igreja. Então eu sou fiel, tá? Nisso aí, ó. Graças a Deus. Eu faço tudo, fiz de tudo. E aí começa o trabalho de Deus. Então eu ia para a igreja, assim, voltava do trabalho, botava o carrinho assim na frente da igreja, entrava, ficava ali um pouco. E aí eu fiquei emocionado agora, que eu estou me lembrando. Não, eu era fica à infeliz. vontade. Eu era infeliz. Sim. E disfarçava essa infelicidade, né? Falando besteira, falando coisa assim. Mas na verdade eu estava me esvaziando ali. E eu tinha uma briga cruel com uma frase que estava no altar, com letras grandes, assim, no alto do altar, assim, dizendo assim: sou eu meu pastor, ponto e vírgula, nada me dá. É uma confusão na minha cabeça. Na verdade, eu sempre me virei, eu sempre ganhei dinheiro, eu fui adulto fora de época, como muita gente brasileira, eu sempre me virei. Esse não era o problema. Meu problema é que eu era infeliz. Eu tinha tudo para ser feliz, mas eu tinha uma coisa dentro de mim horrível. E aí um dia eu disse, isso depois de muitos meses, não foi um dia, não foi uma semana. Eu disse: Deus, eu sei que essa frase está correta, mas o que é que eu faço, o que é que eu posso fazer, o que é que eu devo fazer para que essas coisas, essa palavra se aplique na minha vida? Está me faltando uma coisa, o senhor sabe que está me faltando. E aí, no meio das cadeiras, no meio do nada, no meio de 300 cadeiras, assim, eu vi a voz falar assim: busca-me. Cara, eu levei um susto. Tô assustado até hoje. E eu procurei ver se tinha alguém na igreja, não tinha, estava só. Foi na hora do almoço. E aí eu senti dentro de mim como se eu estivesse falando comigo mesmo. Algo assim: eu me deixarei encontrar por você quando você me buscar com toda a sua emoção, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Algo parecido com o que está no mandamento. Aí eu verifiquei que as coisas que ele estava falando, na verdade eu não sabia que era ele, na verdade eu pensava que era eu falando comigo. Eu identifiquei, são coisas dentro, não fora. Então, alma, emoção, sentimento. E a gente busca Deus fora. Primeiro é dentro, porque ele habita dentro, não é fora. Glória a Deus. Tem que ser encontrado primeiro dentro. E aí, beleza, começamos. Eu cheguei em casa feliz da vida, que tinha ouvido busca-me. E aí, meu filho, foi uma luta. Porque na minha casa eu fiz um quarto de oração. Eu me trancava ali, ficava ali, noite e dia, com sede, com fome. Eu me tornei um faminto e uma pessoa com sede. E essa coisa foi crescendo, e eu passei a ouvir uma voz, a mesma voz que eu ouvi lá na igreja. A voz tem um tom grave,
suave e com autoridade. O tom grave, né? Busca-me. Busca-me. E eu comecei a sentir algo assim, perceber algo assim. Eu percebia, vinha aquela coisa dentro de mim, como me dizendo assim, vou dar um exemplo, tua filha está com dor de cabeça. Algo assim, vinha no meu íntimo isso. Aí eu chamava a minha filha, lá no outro quarto, e dizia, você está com dor de cabeça, né? Ô, papai, como é que o senhor sabe? Algo veio muito forte em mim, veio essa informação. E eu dizia, o que eu faço com essa informação? E assim começou um processo dentro de casa. Esposa, filhos, depois lindo. Em casa, porém, fora da casa. Vou dar o exemplo aqui. Cunhado, cunhada, sogro, sogra, sobrinhos, ainda família, já porém fora da minha casa, né? E assim foi um processo de convicção. E eu anotava tudo, eu tenho agendas de 1997. Porque, olha, essa senhora lá no Rio de Janeiro me disse isso em 93. Em 94, essas coisas começaram a acontecer, um processo, 94, 95, 96. E 16 de janeiro de 97, eu saí de casa, e vindo para São Luís, convidado para uma igreja aqui, falar alguma coisa, e esse foi o dia marcante, 16 de janeiro de 1997, até hoje, para a glória do nome de Jesus. Agora, vamos fazendo perguntas, porque a gente fica mais fácil respondendo assim. Então, esse foi o processo. Aí, o que faz? Mas eu trabalhava, tá bom, eu trabalhava. Aí eu conciliava trabalho com essas viagens. Eram viagens perto, São Luís, que é só 300 quilômetros. Aí começou a apertar, começou a mais convite, começou coisa, até que Deus disse, eu sou o teu salário, eu sou teu fundo de garantia, glória, eu sou teu vale-refeição, eu sou teu seguro de vida. Amém. Foi duro. Foi a fase mais difícil da minha vida entregar isso para Deus. Não é fácil. Eu estava confiado na força do meu braço, porque também na área que eu trabalhei, eu também era conhecido, né? Aliás, eu continuo na mesma área, RH. Eu trabalho em RH. Sim. Recursos humanos. Eu trabalho numa empresa, Reino do Filho do Seu Amor e Companhia Limitada, e sou nessa empresa alguém que fala com as pessoas que é dessa empresa. Agora imagina como deve ser você fazer uma entrevista de RH com o profeta Amaro, né? Deve ser diferente, né? É bem diferente. Eu continuo trabalhando na mesma área, né? Eu trabalho com pessoas, eu converso com pessoas. Claro, sim. Na verdade, no passado, eu ouvia pessoas e dava um parecer. Hoje eu não ouço. A pessoa que entra para ouvir. Inverteram. O apóstolo Hudson, inclusive o Hudson Medeiros, nós vamos ter uma live com ele na semana que vem. E tem um assunto que ele falou que eu acho muito interessante, né? Que ele diz que o profeta, foi criada a ideia, e inclusive os profetas absorveram essa ideia, de que o profeta tem que ser carrancudo, que o profeta tem que ser fechado, que o profeta acaba tendo até dificuldade de ter relacionamento com as pessoas. Mas é exatamente o contrário, né? Que o senhor está falando aí. Né? O senhor trabalha com RH, com recursos humanos, com pessoas. E o profético precisa ter relacionamento, senão como você vai falar com pessoas se não se interage com pessoas? Atos 15 fala que Judas e Silas eram profetas e que consolaram e confirmaram o povo com muitas palavras. Consolar não é alguém que está alegre, é alguém que está triste. Consolar. Verdade. E confirmar. O grande problema é que hoje o pessoal quer fazer de profeta como se fosse chaveirinho. Chaveirinho, está do meu lado aqui, pergunta para Deus aí se eu posso ir tomar banho agora, se eu devo comer, o que é que eu vou comer. E Deus não é isso, não. Deus não é dessas coisas. Então, o que está atrapalhando hoje, que algumas pessoas não entendem isso,
que pensa que Deus é empregado. E que profeta é empregado. Não é assim não. Aí o profeta tem que ser radical. Não, filho, não. Você precisa saber que profeta não é isso. A pessoa tem a cultura de profeta como se fosse um guru, um vidente, mas o vidente não é a forma que a Bíblia cita o vidente, mas aquele que é consultado. Ah, eu vou lá consultar, como se fosse um... Não. O profeta só fala o que Deus fala exatamente assim. Outra coisa, se Deus quer encontrar você, ele vai encontrar você. Você não precisa andar atrás de ninguém. Olha que coisa tremenda. Fantástico isso, é verdade. Ele vai encontrar você, ele me encontrou. Eu nem estava procurando ele, ele me encontrou. Então não se preocupe, vocês que estão ouvindo, vendo, né? Se Deus está afim de falar com você, cara, ele vai usar uma pedra, um cachorro, um elefante, um jumento. Ele vai usar o que ele quiser. Eu tenho casos na minha vida que Deus usou o trocador do ônibus. O trocador de ônibus. Entrei no ônibus, o cara olhou para mim, nunca tinha me visto. No ônibus comum. Por que o senhor está preocupado? Não sabe que Deus já resolveu o problema? E foi um tapa na minha cara. E outra vez, em São Paulo, eu entrei num supermercado, comprei lá uma coisa, uma pasta de dente, uma coisa assim, e naquele monte de caixa entrei numa fila. Quando chegou a minha vez, fui atendido, a jovenzinha olhou para mim e falou assim, eu tenho algo para lhe dizer. Eu falei, então fale, por que o senhor está preocupado, não sabe que Deus já resolveu o problema? Isso foi em São Paulo, num supermercado. Então, quando Deus quer falar com você, ele vai falar. Ele vai encontrar os meios. Amém. Eu acho que tem gente preocupada assim, que tem que correr atrás de gente. Tem não. Fique frio, tranquilo, cumpra a palavra que Deus tem a seu respeito, e o mais ele fará. Agora, eu nunca andei preocupado com isso. Profeta, agora tem uma questão aqui que, assim, nesse povo que está me assistindo, que está nos assistindo aqui, tem bastante pastor, tem bastante apóstolo. E quem não é pastor e não é apóstolo são pessoas que têm algum chamado forte nos 5 ministérios. Essa turma tem acompanhado esse material aqui incansavelmente. E muita gente tem me chamado no grupo do WhatsApp, falado assim, apóstolo, eu sinto, eu creio que eu tenho sido chamado para o ofício profético, mas como é que eu posso descobrir isso? Será que tem alguma maneira alguns sinais, alguma maneira da pessoa analisar isso? Olha, filho, eu tive que aprender na marra, porque na região que eu habito não tinha nenhum referencial. Eu vou mudar de posição aqui. Eu andava feito doido, feito maluco, porque minha própria família não entendia. Mas na Bíblia fala escola de profetas. Se tem na Bíblia escola de profetas, então eles viram ali alguma coisa profética e entraram nisso aí para andar com gente com mais experiência. Isso é uma transferência. Fantástico. Isso é a transferência. Por exemplo, mês passado, eu fiz umas lives com gente, reuniões, não live pega todo mundo, mas reuniões com pessoas que os pastores descobriram esse contexto que a pessoa do profeta, aí vamos ver seus medos. Eu estava conversando com esse grupo, eu tenho vários grupos, né? E eu falando, qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Aí vou conversar com um por um. Ah, cara, esse seu medo eu já tive. E como é que você resolveu? Porque é como se fosse colégio mesmo, cara. Você não entra sabendo, você entra para aprender. Desenvolve então, com o tempo, né? E desenvolve com o tempo. Você percebe, aí o pastor percebe, a família percebe, você fala umas coisas que parece até que, meu Deus, por que eu falei isso? É essa veia, é esse lado. Mas isso é desenvolvido. Ninguém se estuda para ser autoridade. Já nasce autoridade. O problema é que vai para colégio para controlar isso. Amém. Jesus não se tornou autoridade, ele já era autoridade ao nascer. Só que ele teve que ser controlado no tempo da infância, juventude, até crescer na graça e no conhecimento, né? Crescer na graça e no conhecimento. O lado profético é a mesma coisa. Então eu tenho
eu tenho 26 anos desse conhecimento, de crescer, de medos, né? Receios que a gente tem. Por exemplo, eu estava falando do dilema de um profeta. O profeta tem dilema demais. Olha a responsabilidade. Olha o que Deus diz na palavra. Ele diz assim: certamente Deus não vai fazer coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Agora eu vou dar os exemplos, tá? Aí a pessoa pergunta, mas você só fala coisa boa? Não, esse que é o problema. O profeta não fala coisa boa. É um dilema. É um dilema. Verdade. É um dilema. E nem sempre falar uma coisa ruim, isso é importante falar aqui, nem sempre quando um profeta entrega uma notícia ruim, ele deve ser taxado, porque agora está na moda, taxado de o profeta do caos. Ah, ele entregou, é ruim, é do caos. Não, não é caos, é o agir de Deus que não é compatível com as suas vontades. Não significa que é ruim. Oi, aqui tá ok, vocês estão me ouvindo, gente? Ajudem aí, ó. Rapidinho. Comentem aí, gente. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo que o profeta parou de me ouvir. Preciso que vocês escrevam para ele saber. Estão me ouvindo, sim ou não? Estou ouvindo o pastor Ricardo. Vou sair. Bom, eu tirei o profeta Amaro e vou colocar novamente. Eu preciso que vocês ajudem, porque se ele não está ouvindo, ele vai saber das informações lendo o que vocês estão escrevendo. Viu? Então, eu não tenho como falar com ele se ele não está me ouvindo. Aí vocês escrevem aí. Vamos ver se ele volta agora. Eu percebi que ele deu uma mexidinha no fone de ouvido antes de dar problema. Deve ser o fone dele. Vamos lá, gente. Bom, lembrando, gente, todos vocês que estão me assistindo, todos, a não ser quem já me chamou, mas todos que não me chamaram ainda, me chamem no WhatsApp para que eu dê a lista com os 27 vídeos que tem essa série e também te coloque no grupo para você saber os vídeos que virão. Porque isso aqui é uma maratona apostólica e profética que não tem fim. É muita riqueza, muito conteúdo. Entendam isso. Então, aqui na descrição, se você está assistindo pelo Instagram, aqui na descrição tem meu WhatsApp. Me chame e diga, apóstolo, eu quero o link e eu quero entrar no grupo. E se você está assistindo pelo YouTube, porque vai ficar também no YouTube, aqui embaixo tem meus contatos, você também diz, eu quero o link da playlist completa e eu quero entrar no grupo. Gente, se você não fizer isso, você vai acabar esquecendo e vai perder a chance. Estou tentando chamar o profeta aqui, a guerra está travada, mas terminando a live, me chamem e peçam para receber a playlist. Tantos apóstolos já passaram aqui nessa maratona, muitos, conhecidíssimos. Hoje é o dia do profeta Amaro. Enquanto isso, eu estou vendo a sugestão de vocês. Eu acredito que possa ser a conexão dele, gente. Porque eu estou chamando, ele não está voltando. Estou chamando ele e ele não está conseguindo entrar. Mas se não conseguir entrar, eu vou conversando com vocês aqui e eu vou tirando a dúvida de vocês. Eu acho que voltou agora, né? Voltei. Com outro fone. Ah, então foi o fone. Maravilha. Enquanto o senhor estava voltando aí, as pessoas estão perguntando algumas coisas. Uma pergunta que eu achei interessante é: quais são os dons do Espírito Santo que o profeta de ofício mais usa? Né? O senhor tem a falar aí? Não precisa ser teológico nisso, não. Assim, mas nos dons. Porque nem todo profeta, irmão, nem todo profeta profetiza no dom de profecia do eis que te digo. Às vezes tem profeta que flui no amor, tem profeta que flui em outros dons. Bom, deixa eu te falar isso, experiência minha, tá? Isso.
que eu falo que é coisa de mestre. Deus está me explanando algo para me explicar para alguém, coisa de mestre. Por exemplo, eu gosto muito dos exemplos. Uma vez eu atendi um telefonema de uma pessoa que era doutora em João Pessoa. Isso tem muitos anos. Do tempo que eu tinha telefone fixo. E eu explanei para ela algo da medicina, do defeito que ela tinha aqui, ó, nesse nervo aqui, ó, da face. Era desse lado. Sei. No final da conversa, ela disse, o senhor é médico? Eu falei, não, não tenho o mínimo conhecimento, mas eu estava repetindo o que o Espírito Santo estava me dizendo. Então, isso tem a ver com mestre. Deus estava explicando as coisas. Explicando. Você vai para São Paulo, você vai fazer assim, o nervo é esse, assim, não é isso que eles estão dizendo, que pega não sei daqui, vai não sei o quê, explicando isso para essa doutora. Não conheço essa doutora. Foi alguém que passou o meu número para ela naquela época. Eu falei assim, é uma revelação a nível de medicina. Outra vez, eu fui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e fomos num lugar lá, fora da capital, e Deus começou a falar usando técnicas de agronegócio. E a pessoa me perguntou, o senhor é formado em agronegócio? Não. Então, depende aonde você esteja falando, com quem esteja falando. No meu caso, mas Deus está me mostrando isso, está me dizendo isso, para você fazer assim, assim, assim. Tudo documentado. Então, depende, pode ser algo de mestre, ensino, revelação, literal. Revelação. Então, o profeta ele é usado de várias maneiras. Ele pode ser, como é que fala, pastor. Eu não gosto muito desse título, pastor. Mas já me chamaram até de apóstolo. Eu falo, Deus me livre, Senhor, lança de mim esse cálice. Porque o pessoal brasileiro não sabe o que é apóstolo. Eles pensam que é um anel no dedo. Eles pensam que é... Não, apóstolo é serviço horrível. Um broche com 12 pedras de ouro, né? E um terno preto. Eu sou apóstolo. Jesus não queira ser isso. Cara, não tem sossego. Não tem sossego. E o profeta é bacana, porque ele chega na igreja, diz um bocado de desafio para o povo, vai embora e o abacaxi fica na mão do pastor. O pastor que se vire, meu irmão. Eu já penso assim. Pode falar. Pode falar. E o detalhe é porque tudo é ou gravado, filmado, escrito, porque é assim, porque brasileiro ama deturpar o que Deus fala. É verdade. E eu tenho até umas coisinhas assim que o pessoal faz com o meu rosto, né, meu jeito assim, e bota embaixo umas coisinhas que bota no WhatsApp, que eu esqueci o nome. Aquelas carinhas que faz. Assim, aquelas carinhas. Eu sou responsável pelo que Deus diz, não pelo que você entende. Porque é um abismo muito grande entre o que Deus diz e o que você entende. E o que você entendeu. E você interpretou. Isso é um problema seríssimo. Tem até uma história, apóstolo. Tem uma história que uma pessoa, uma certa vez, ela estava pedindo a Deus, Senhor, é uma brincadeira, tá? Mas a pessoa estava pedindo, Senhor, me dá uma orientação. O que o Senhor quer falar comigo? Aí apareceu lá no céu 3 letras, né? VPB. Aí a pessoa queria viajar, ela falou, graças a Deus, Deus falou, vá para a Bolívia, VPB, vá para a Bolívia. Aí ela foi para a Bolívia, deu tudo errado. Aí quando ela foi orar, Deus falou assim, não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer, vá plantar batatas. Vai. Então, há um abismo entre o que Deus fala e o que a pessoa quer ouvir. Há muitos anos. A pessoa interpretou errado, porque eu disse, eu vejo você num hotel na altura do 4º piso, de frente a muitas águas. Aí a pessoa pensou, Parnaíba, que é no Piauí.
Aí ligou lá, que ela tinha uns conhecidos, lá para Parnaíba. Você tem no hotel, tem no quarto piso? Tem. Quando ela chegou lá, foi assaltada, levaram tudo. Aí Olha que voltou, situação. ligou para mim. Aí eu falei assim, ela falou, não sei o que Deus quer comigo, tá? Manda para os lugares. Eu falei assim, lê aí o que você escreveu, que foi dito naquele dia. Vejo você no lugar de muitas águas, na altura, no hotel, na altura do quarto piso. Tem a palavra Parnaíba aí escrito? Não, então você foi porque disse. Eu não disse lá para Parnaíba. Mas Deus Fantástico. foi tão bom, mas tão bom, que, sei lá, no ano seguinte, levou ela para Parintins. Ela só acertou o par, de Parnaíba e Parintins. Glória a Deus. Ela errou, Muito bom. ela errou Muito bom. bastante. Em Parintins é num lugar, Parnaíba é outro. A pessoa interpretou isso. Ah, não, eu tenho amigos lá, isso é uma história real. Agora, Então, não adianta apóstolo, você tentar manipular. o tempo vai passando muito rápido. Só um instantezinho. Minha bateria ameaçou cair, mas vou tentar aqui segurar. O tempo está passando rápido. Primeira coisa, gente, eu quero reforçar. Me chamem no WhatsApp depois dessa live para eu enviar o link da playlist completa para vocês entenderem todo o contexto. Tá aqui, tá na biografia. É só procurar. Se esforça direitinho que você vai achar. E eu estou aprendendo demais hoje com o profeta Amaro, porque eu nunca tinha visto um profeta com tanta simplicidade, com tanta revelando de fato a doçura do Espírito Santo, o amor de Deus. Isso para mim está sendo assim, eu estou aprendendo muito com as palavras e também com a osmose, com o exemplo desse modelo profético que foi tão bem recomendado por quem pediu para eu marcar. Quero te agradecer por isso já, profeta. Fantástico. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Tá me ouvindo bem aí? Eu vou contar uma rápida experiência já para te fazer uma pergunta dentro disso. Uma vez eu falei para o meu cunhado, isso tem uns 16 anos, ou 20, ou 18. Meu cunhado fez um concurso para trabalhar na SEDAI, na Companhia de Água do Rio de Janeiro. Ele fez o concurso e o Espírito Santo me falou, diga para ele que ele foi aprovado e que eu vou exaltá-lo nesse lugar. Aí eu fui calmamente e falei, ô Ney, Deus falou que você foi aprovado e que Deus vai te exaltar nesse lugar. Quando chegou o resultado, o Ney não foi aprovado. O nome dele estava longe da lista, longe. E eu não sabia onde enfiar minha cabeça. O meu cunhado, muito discreto, não falou nada, mas ele me olhava com aquela cara, sabe quando a pessoa olha com aquele olharzinho? E passou o primeiro ano, passou o segundo ano, passou o terceiro ano. Meu cunhado ficou desempregado, passou uma luta, uma etc, etc. No pior momento da vida do meu cunhado, chegou uma carta, um telegrama da SEDAI, dizendo que houve um remanejamento, não sei o que, não sei das quantas, e que ele havia sido convocado para trabalhar num posto, num cargo da SEDAI, onde ele já está lá há mais de 10 anos agora. Ele tem um emprego alto, de um salário bom, ele sustenta a família bem, ele é um pastor. É claro que quando veio, né, o milagre, demorou, mas eu fiquei feliz. Glória a Deus, Senhor, me tirou dessa vergonha. Eu passei luta, 3 anos passei luta, olhando para o meu cunhado constrangido. Então a pergunta é, o senhor já passou algum tipo de perrengue desse tipo, entregando uma profecia ou dando algum recado e tendo algum tipo de confusão nessa área? Não, porque como as coisas são escritas, o que é escrito é documento. Tem coisas que demorou bastante, tem coisas que aconteceu em 5, 6 minutos. Uhum. Contra documento não se tem argumento. Deus disse, estou convicto, não importa o tempo, porque Deus é atemporal. Tem um caso, olha aí. Já estamos falando de casos, que eu vou falar caso assim. Eu disse assim para a mulher, aqui em São Luís,
A história é longa, mas eu vou pegar exatamente o texto aqui, esse pedacinho aí. Eu falei assim, eu vejo você com um bebê no colo. Aí ela disse, há muitas formas de Deus dar filho. Eu disse, não, só tem duas. Não tem muitas, é só duas. Ou você gera ou já vem pronto. Fantástico. Ou você gera ou já vem pronto. Uhum. Aí eu falei assim, mas você não vai ver pronto não, porque eu estou vendo você amamentando. Aí espantou a mulher. Uhum. Aí eu falei assim, mas eu sou ligada. Ela disse, não, você está desligada, vai ficar ligada agora. Você está desligada, vai ficar ligada agora. Mas ela falou assim, mas eu não tenho as trompas. Eu disse, lá na oficina de Jesus tem pedaço de cano para todo lado. Fantástico. Bom, Fantástico. dei a palavra. Aí passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo. E um dia eu estou aqui num bairro chamado Quatraque, caminhando, e Deus disse que eu ficasse naquela calçada. Eu fui caminhando ali naquela calçada, que eu ia para uma igreja. Aí eu passo numa casa e está de costas para a rua alguém ministrando para um grupo assim de umas 20 pessoas dentro de uma casa. E Deus disse, para aí e ouve. Eu estou do lado de fora na calçada, prestando atenção na janela, assim. E a mulher dizia assim, ô irmão, queria tanto que vocês conhecessem aquele irmão que ele foi. Eu lembro para vocês, que foi na minha casa, que disse que era tal. E ela já estava grávida. Só que ela estava de costas, eu não conhecia ela direito, porque você sabe que a mulher, ela engorda, ela fica, né, ela estava bem diferente. E aí eu falei assim, você está falando de mim? Quando ela olha assim para trás, assim, na janela, era eu, claro, né? Você está falando de mim? Olha, irmã, ele aqui. E eu entrei, porque eu não ia para ali, eu ia para outro lugar. Mas ela me disse rapidamente que ela foi ao médico e disse, doutor, eu estou grávida. Só que isso não foi no dia seguinte. Foram 2 anos depois. Entendi. Um homem de Deus foi na minha casa e disse que ele ia ter um filho. Ele falou assim, e você acreditou nisso? Eu acreditei. Vou te mostrar que essa gravidez ela é psicológica. Você quer Profeta, faltam 2 minutos para terminar o tempo da live, tá? Você vai salvar e vai continuar? Não, como é que vai fazer? Não, aí eu vou salvar e vai finalizar. Tá. Eu estou contando essa história que essa história demorou a acontecer. Mas ela também não creu com facilidade. Só creu quando estava grávida. Porque uma coisa é tu crer com as 2 trompas. Outra coisa é você crer sem trompa. Verdade, verdade. Fantástico, então isso é um fato sobrenatural aqui, ocorrido aqui. Essa criança hoje já está adulta, né? Já está com 21 anos, se não me engano. Meu Deus. A história do nome de Jesus. Agora eu quero dizer assim, dúvidas são para ser esclarecidas. Todo mundo tem dúvida, qualquer pessoa tem dúvida. 1 minuto, tá? Aí ele vai cortar. Vou fazer o seguinte, gente. Olha só. Eu vou salvar essa live agora. Essa live aqui que está agora vai ficar no YouTube. Eu vou salvar para o YouTube. E eu vou abrir novamente para a gente bater mais um papinho com o profeta mais à vontade, mais informal. Fechado assim? Então finaliza essa live. Essa vai para o YouTube. E voltem, gente, porque o melhor vem agora. Até já.